Olá, bom dia, uma excelente segunda-feira para você, uma semana espetacular, muito bom começar esse dia na sua companhia. E vamos começar falando de política. Muitos municípios devem deixar de existir, viu? A agenda econômica do governo prevê mudanças que alteram a forma como a União se relaciona com estados e municípios. A intenção do Palácio do Planalto é aumentar o envio de recursos federais e flexibilizar seu uso. E na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, colegiado onde começam as discussões, já foram definidos 2 dos 3 relatores das propostas de emenda à Constituição, fusão de município e de outros pontos principais. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, será o relator do projeto sobre fundos públicos. A chamada PEC da emergência vai ser analisada por um representante do Podemos, ainda não definido. E o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, vai relatar a proposta do Pacto Federativo. Ela mexe nos repasses federais. O governo espera que essas 3 PECs possam estar apreciadas, votadas, deliberadas nos 2 turnos, nas 2 casas, até meados do próximo ano. Durante o café da manhã, com dezenas de senadores, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender a proposta do governo. É uma transformação do Estado. O Estado brasileiro está em transformação, em direção justamente a políticas públicas descentralizadas, saúde, educação, saneamento, segurança. Imagine um bolo. União, estados e municípios fornecem os ingredientes, mas na hora de dividir os pedaços, o governo federal fica com a maior fatia. São Paulo é um exemplo desta distribuição desigual. Este ano, o estado contribuiu com 36% da arrecadação federal e recebeu de volta menos de 5% do total. No ranking dos repasses federais aos estados, São Paulo é apenas o 8º. Nós somos favoráveis. Se fosse uma visão egoísta, seríamos contra, porque São Paulo perde, mas ganha muito do ponto de vista de brasilidade. Onde ganha o Brasil, São Paulo está a favor. A situação mais grave é a dos municípios. Como são os que menos recebem, em muitos lugares falta dinheiro para cumprir tudo o que a Constituição determina. Cabe às prefeituras, por exemplo, cuidar do transporte, limpeza pública e saneamento, além de ajudar no ensino e na saúde. 3 em cada 4 cidades estão em situação orçamentária difícil ou crítica. A confederação que representa os municípios defende que eles fiquem com pelo menos 25% do bolo tributário. No fundo, creio que seja um pouco mais de mídia do que de realidade. Porque, de fato, o pacote não faz grandes transformações, penaliza alguns setores. Por outro lado, tem alguns mecanismos de ajuste, mas todos eles são ajustes do fracasso, né? Ajustes de uma economia que não anda. E, portanto, você tem que reduzir 25% o salário dos servidores. Não é só gastar menos, é gastar bem. O Brasil hoje gasta muito e gasta mal. Não adianta transferir recurso sem uma política em conjunto com os estados e municípios para a melhor aplicação e nos melhores programas da aplicação desses recursos. Seria uma arrogância tola dizer que tem algum ponto inegociável. Agora, nós sabemos quais são os pontos críticos e mais importantes onde deve estar a atenção e o foco. Me parece correto. Também me parece correto a noção de dar ao gestor, e isso vale para a União, para o Estado, para o município, mais flexibilidade. De realmente, às vezes, o prefeito está desesperado, fala assim, olha, eu não preciso gastar em educação, pelo menos nesse momento, eu preciso muito gastar em saúde, ou vice-versa. Essas medidas me parecem que vão na direção correta. Pois é, um dos principais pontos do Pacto Federativo é a fusão de municípios. A medida preocupa prefeitos de pequenas cidades. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que é o povo que vai decidir sobre a extinção ou não dos municípios. A mudança no Pacto Federativo prevê incorporar às cidades vizinhas municípios com menos de 5 mil habitantes e com arrecadação própria menor que 10% da receita total. Se aprovada, a proposta pode acabar com mais de 1.200 cidades brasileiras. Um exemplo é Monteiro Lobato, que fica aqui no interior do estado de São Paulo. Emancipada há pouco mais de 70 anos, a cidade consegue captar apenas 3% do que gasta. O restante vem de repasses da União e do Estado.
Para aumentar a arrecadação, o município que leva o nome do famoso escritor brasileiro quer investir no turismo literário. Vamos construir uma praça temática já para trabalhar o conceito de cidade da criança. Nossa intenção é que a gente atraia o turismo, em especial família com filhos, e isso vai gerar uma receita para o município, vai gerar desenvolvimento, vai ter impacto regional. Em Monteiro Lobato, a fusão das cidades proposta pelo governo divide opiniões. Eu acho que tem que se juntar em outros municípios, formar um forte. Não sou a favor. Eu acho que já é uma perca de característica imensa, sim. Só em Minas Gerais, mais de 230 cidades deverão deixar de existir. Olha, quem passa pela rodoviária de Ouro Preto encontra uma iniciativa muito simpática que pode ajudar a ocupar o tempo de espera de uma maneira bem saudável, lendo. Que tal começar a sua viagem antes mesmo de embarcar no ônibus? Essa é a proposta do Cantinho da Leitura na rodoviária de Ouro Preto. Agora, o passageiro tem a possibilidade de escolher outro destino antes do seu roteiro final. O usuário do transporte coletivo, quando vem para a rodoviária, tem um tempo vago entre a sua chegada e a partida. Então, me veio na ideia criar um espaço alternativo aqui. Então, eu criei o Cantinho da Leitura, que é a biblioteca comunitária. E, de início, ela veio só para atender os usuários do terminal. Mas, então, eu resolvi expandir isso para a comunidade inteira. Temos muito espaço aqui, o espaço é acolhedor, temos muita coisa bacana aqui no terminal que pode ser visitado. E tem livros para todos os gostos. Os gêneros passam pelo romance, poesia, drama e tem até história em quadrinhos para as crianças. E se por acaso o tempo de espera na rodoviária não for o suficiente para o passageiro terminar a leitura, ele pode levar um desses exemplares para casa e após o término retornar com ele para a estante. Zélia está esperando o ônibus para ir para Rodrigo Silva e já fez a sua escolha de leitura. É um romance. Eu quero muito ler ele porque eu fico curiosa com essas partes de romance e para ver o final, né? O que rola até o final. Eu fiquei muito interessada nesse, eu vou levar e vou ler esse livro. Você achou interessante essa ideia aqui do Cantinho da Leitura na rodoviária? Acha que é uma forma de passar tempo enquanto você espera o ônibus para casa? É uma ótima forma, porque às vezes muitas pessoas ficam muito ligadas no celular. Aí quando chega aqui talvez não tenha internet, aí eles ficam um pouco desesperados, ansiosos. E é um jeito também de cultura, né? Porque as pessoas estão esquecendo de ler, estão esquecendo que o livro é uma coisa muito importante para a vida das pessoas.